Obrigadão, Cláudio. Amém, queridos? Graça e paz, boa noite. Nós estamos no culto de ação de graças ao Senhor pelos formandos de pedagogia. E na medida que eu vou falando o nome, os irmãos dão uma salva de palmas em nome de Jesus. Jéssica Ferreira da Silva. Fique de pé. Thalita Silva Rabelo. Jaqueline Alves Ribeiro. Tatiane de Lima Françoso. Nossa professora Ondina Sincera Pereira. Amém? Deixa eu sentar em nome de Jesus. Amém, queridos? Então hoje é um culto de ação de graças e eu quero trazer uma palavra de Deus para o coração dessas pessoas, mas que também compartilhe com a igreja também. Feche seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua casa porque simplesmente nós precisamos ouvir a tua voz. Reunimos aqui hoje para que teu Santo Espírito possa ministrar os nossos corações. Nessa noite fale de uma forma clara, nítida, aquilo que o Senhor quer falar com a gente, em o nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Então nós estamos num culto de ação de graça ao Senhor pelo curso de pedagogia, e eu quero trazer então uma palavra simples para vocês, de forma aplicável na vida de vocês e de toda a igreja. Eu quero dar para vocês 10 direcionamentos para serem aplicados na vida de vocês como professoras e como pessoas também. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu estudava no Jacinto Campos, quando ainda era criança, e uma professora me ensinou sobre a questão da leitura, me deu algumas dicas de leitura. E no dia eu lembro que ela levou para a sala de aula um quadrinho amarelo, vermelho e verde. E nesse quadrinho ela me apresentou lá algumas notas e ela pediu para eu fazer uma leitura. E minha leitura não foi não tão boa assim. Ela me deu a nota verde e aquilo ficou marcado na minha vida. E eu sempre lembro dessas ações. Eu quero dizer, iniciando esse tempo com vocês de aprendizado, é que vocês têm um papel fundamental e importante na vida da geração futura. Amém? Vocês têm um papel fundamental, instruir a criança, direcionar a criança. Assim como o pastor, ele é responsável por cuidar de pessoas, dar direção. Vocês têm um papel fundamental, que é ensinar a criança no começo da sua jornada, na sua infância. É interessante que a palavra pedagogia significa assim, fala comigo todo mundo, paidos. Vamos lá, todo mundo, paidos. Significa criança. Fala assim, agode, condução. Então a palavra grega pedagogia significa isso, condução, instrução, direcionamento, e essa é a função de vocês. Então eu queria somar com vocês, dando para vocês 10 direcionamentos para que vocês consigam aplicar na vida de vocês. Amém? Amém, igreja? Eu quero que vocês abram a Bíblia para mim em João capítulo 8, versículo 47, e aos demais que não têm Bíblia multimídia, por gentileza, joga para nós no Data Show, para que a gente possa acompanhar. Então quero passar 10 direcionamentos de forma aplicável, a chuvinha colaborando, para que a gente consiga então colocar na nossa vida em prática. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, está aqui em cima, e eu quero só essa parte aqui, inicial. Vamos ler todo mundo junto? Bem bacana, bem bonito. 1, 2, 3. Beleza. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nessa noite, repita assim comigo: aprenda a ouvir a voz de Deus. Para que vocês consigam ser professoras, lecionadoras de excelência, vocês precisam estar na direção de Deus. E para estar na direção de Deus, a primeira coisa que eu e você precisa fazer é aprender a ouvir a voz de Deus. No decorrer da caminhada, muitas vozes vão querer te instruir, te direcionar, dizer para vocês o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas a voz mais importante que vocês precisam ouvir é a voz de Deus. Se vocês focarem na voz de Deus, a chance de vocês errarem é muito pequena. Eu falo isso porque nós estamos com uma função muito importante, porque eu compactuo com vocês aquilo que vocês fazem, que é ensinamento,
E se a gente ficar ouvindo sempre a voz do nosso coração, a gente entra em contradição e confusão. Mas se a gente parar para ouvir a voz de Deus, há grandes chances da gente acertar em tudo que a gente for fazer. Um segredo para a gente é aprender a ouvir a voz de Deus. Tudo na vida, queridos, se torna mais simples quando eu e você para ouvir a voz de Deus. Da mesma proporção, todas as vezes que a gente escuta a voz da emoção, que a gente tenta ouvir a voz do calor humano, a chance de errar é muito grande. Então, a primeira dica, o primeiro direcionamento é: aprenda a ouvir a voz de Deus. Não haja com ignorância, não haja com prepotência, não haja de forma dissimulada, mas ouça a voz de Deus. Fala assim comigo: todo mundo junto, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Então esse é o primeiro conceito. Eu quero te mostrar outro texto que fala sobre isso, que é Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. Olha o que diz o texto: e ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado significa feliz. Então, bem-aventurado são os que ouvem o que, queridos? A palavra de Deus. Mas tem um detalhe aí que é hiper importante: e as guardam. Além de vocês aprenderem a ouvir a voz de Deus, vocês precisam aprender a guardar as palavras de Deus no coração. Não é simplesmente só ouvir a verdade, não é só simplesmente ouvir a palavra de Deus, mas é necessário, para que haja uma complementação, a gente precisa então guardar a palavra de Deus no coração. Vai comigo em Salmos de número 119, versículo 9. Salmos de número 119, versículo 9, diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí o texto diz: olha, observando-o segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei, não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Versículo 11, olha, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, para fixar no coração de vocês, no coração da igreja, o ponto mais importante que vocês precisam colocar em mente é aprender a ouvir a voz de Deus. O segundo ponto dentro desse ponto é, além de ouvir a voz de Deus, aprender a guardar no coração a voz de Deus. Isaías capítulo 30, versículo 21. E por que é importante a gente aprender a ouvir a voz de Deus? Esse texto, ele traz para nós um direcionamento da importância de ouvir a voz de Deus. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz o seguinte: olha, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O que acontece? No decorrer da vida da gente, vai aparecer diversas oportunidades, diversas vozes nos dizendo qual caminho seria o certo, de acordo com a perspectiva de cada pessoa que fala. Uns vão falar que é para a esquerda, outros para a direita, outros para a frente e outros para trás. Mas qual que é a voz que vocês precisam ouvir? A voz de quem? De Deus. Porque se vocês focarem na voz de Deus, a chance de dar errado é zero. E esse texto aqui diz o seguinte: olha, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos, eles têm que estar atentos para ouvir atrás de ti uma palavra dizendo: olha, este é o caminho, andai por ele. O que eu aprendo também aqui, nesse ponto também de ouvir a voz de Deus? Seja uma pessoa flexível, quando estiveres indo para a esquerda ou para a direita, para ouvires a voz de Deus. Tem hora que a gente acredita que a voz de Deus é uma voz mansa, mas a Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitos trovões. A minha orientação para você é que quando você estiver em uma indecisão ou para tomar uma decisão, aprenda a ouvir a voz de Deus. Só que a voz de Deus, ela vem de diversas maneiras, ela vem de diversos momentos ali para poder aplicar. Tem hora que a gente está esperando uma voz mansa e a voz de Deus é a voz mais branda.
Tem hora que a gente está esperando a voz mais dura e a voz de Deus é uma voz dura. Tem hora que você precisa entender que Deus fala de forma calma, mas de forma também mais dura também. Amém ou não amém? Então vai pegando esse detalhe aí. Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz em Mateus capítulo 7, versículo 24. Não é uma pregação tão teológica, mas uma pregação prática, para que vocês consigam aplicar, e eu acho que isso aqui é muito válido e é algo importantíssimo nos nossos dias atuais. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz o seguinte: olha, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, e o que, queridos? E as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi o quê? Edificada sobre a rocha. Versículo 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado, será igual a um homem insensato, que falta sensatez, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então esse é o primeiro ponto que eu falo com vocês, dentro desses direcionamentos: aprenda a ouvir a voz de Deus. O segundo ponto é, repita assim comigo todo mundo: tenha compromisso. Vocês precisam ter compromisso com aquilo que Deus deu para vocês. Esse trabalho, que é cuidar de crianças, pedagogia, ensinar, é um trabalho que Deus confiou a vocês. Então tenha compromisso com aquilo que Deus deu para vocês. Não pode ser feito algo de qualquer jeito, não pode ser feito de uma forma cansativa, não pode ser algo pesaroso para vocês, tem que ser algo feito com compromisso. Abre para mim Colossenses capítulo 3, versículo 23. Então o segundo conselho, o primeiro é ouvir a voz de Deus, e o segundo é tenha compromisso. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: olha, tudo o que, queridos? Quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. A palavra serviço vem da palavra grega chamada avodá. Avodá significa trabalho. Para o judeu, todo tipo de trabalho ele está fazendo para Deus. Desde lavar a louça, a uma adoração, a uma execução de algo, ele entende na sua cabeça que ele está trabalhando para Deus a todo momento. E por isso nós vemos a nação de Israel, a nação judaica, uma nação próspera e rica, porque eles entendem que tudo que eles fazem para Deus. Eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês, e toda a igreja também. Tenha compromisso com aquilo que Deus colocou para vocês fazerem. Faça como se estivesse fazendo, não para os homens, não para a dona Angina, mas para Deus. Porque a bonificação não vem dos homens, ela vem de quem? De Deus. É importante, irmãos, a gente entender isso. Às vezes a gente leva uma vida relaxada no serviço, no trabalho, naquilo que Deus nos propôs para poder fazer, achando que de fato nós estamos aborrecendo o nosso patrão. Mas na verdade, aquilo que nós estamos prestando serviço não é para o nosso patrão. O nosso patrão é apenas alguém que Deus permitiu que estivesse na direção para conduzir o trabalho. Tudo que nós fazemos é em prol de adoração para o nosso Deus. Eu posso ouvir um amém? Então, guarda isso, tenha compromisso. E quando eu falo de compromisso, eu falo de pontualidade. Chega cedo, senhor. Olha, faz aquilo com amor de verdade. Ensina, instrui, porque isso tudo faz com que vocês demonstrem que estão de fato fazendo com amor. Hoje eu vim aqui para a igreja mais cedo, estou aqui da igreja desde 9 horas da manhã. Eu amo o que eu faço. Eu venho para cá 4 horas da manhã se precisar vir, porque eu faço com amor, com compromisso. E a mesma coisa, vocês têm um papel fundamental, porque o seu trabalho não é mexer com um adulto, é com crianças que estão começando a se desenvolver. E dicas de passagem, essas informações no começo da infância, elas ficam marcadas para o resto da vida. Vocês são professores e entendem disso. Eu
estava lendo um negócio interessante dias para trás, num livro, e esse livro estava dando uma direção, explicando o seguinte, que existe alguns certos tipos de bloqueios que eles são plantados por pais e professores ou sacerdotes na infância, não é na juventude, é na infância. Por exemplo, algo que prejudica o seu filho, mãe, é você falar assim: ô menino burro, ô menino besta. Principalmente esse período agora que as professoras se ausentaram, né? E os pais começaram a ensinar, e aí a didática não é tão boa, é bem na brutalidade, e isso acaba o quê? Bloqueando a criança. Então vocês têm um papel fundamental em fazer com que uma nação, a nossa nação, seja grande. Então tenha compromisso com aquilo que Deus deu para vocês. Eu posso ouvir um amém, queridos? O que eu aprendo com você sobre esse ponto? Tenha compromisso, seja uma pessoa pontual, seja uma pessoa dedicada, se desafie todos os dias para se capacitar cada vez mais naquilo que foi lhe proposto. O seu trabalho não é para os homens, e é sim para Deus. Então o primeiro ponto é, qual que é o primeiro ponto? Ouvir a voz de Deus. O segundo ponto, tenha compromisso. E agora nós vamos para o terceiro ponto. Fala assim comigo: haja com cautela e humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Haja com cautela e também haja com humildade. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Glória a Deus, essa chuva acabou. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Mas por quê, queridos? Mas, está errado ainda, não? Filipenses, capítulo 2, versículo 3. 2, 3. É isso, querido. Vamos lá ler todo mundo junto aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. Olha, aprenda uma chave importante para vocês. A humildade, ela abre, ela escancara portas. A soberba, ela bloqueia portas. Esse terceiro conceito aqui, ensinamento, age com cautela e humildade, é fundamental na carreira de vocês. Se vocês querem crescer, desenvolver, serem abençoados por Deus, haja com cautela. E por que eu coloquei cautela? É porque você não pode agir ou confundir humildade com simplicidade. Simplicidade é uma coisa, humildade é outra coisa. Tenha cautela no que for fazer, mas também tenha humildade para executar aquilo que foi feito. Amém ou não amém? É importante essas coisas, porque nós que mexemos com o ensino, acaba que chega um certo ponto, nós vamos tendo conhecimento das coisas, e se não tomar cuidado, isso sobe para a cabeça da gente. A gente acha que está super, hiper, mega capacitado e sabe de tudo, porque é um lecionador. Dona Ondina, ela dá um show de bola, porque esses dias eu fui na casa dela e até hoje a senhora lê, estuda. Então, é importante ter isso no coração da gente guardado. Amém? Humildade, cautela. Vai comigo em Provérbios capítulo 16, versículo 18. É uma complementação sobre humildade e cautela. Provérbios capítulo 16, versículo 18. É um livro que eu indicaria vocês para ler de cabeça. Provérbios, leia Provérbios. Provérbios é um manual de sabedoria. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Olha o que diz: a soberba, ela precede, ela vai avante a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor o que, queridos? Ser humilde de espírito, com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Então, a soberba são características de pessoas que acreditam que já chegaram em um alto nível e já estão super bem, não precisa de mais nada. Então, guarda isso no coração de vocês. Fala assim comigo, todo mundo: não se torne escravo da procrastinação. Abre comigo em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Esse segredo aqui também é muito importante. Não se torne escravo da procrastinação. Existe uma grande tendência da gente
em começar a executar algo muito bem, começar muito bem, mas chega num certo ponto a gente desiste. A procrastinação seria ter que executar e eu deixo para depois. E é um tipo de preguiça também, né? Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, ela prepara o seu pão, na cega ela ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quantos ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Vai comigo em Provérbios capítulo 10, versículo 4. E o interessante é que o procrastinador, ele é semelhante a alguém preguiçoso, e o preguiçoso costuma trabalhar 2 vezes mais, dobrado, e além de tudo a recompensa dele é muito menor. Provérbios capítulo 10, versículo 4 diz o seguinte: olha, o que trabalha com a mão remissa, ele empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. De forma aplicável para vocês, entenda que aquilo que for proposto para vocês fazer, gente, faça. Parece que o professor ele tem um material que ele recebe no começo do ano, que ele tem que dar até, não é isso? Gente, faz. Não procrastina não, não empurra não, executa. Por quê? Porque vocês estão pegando um papel muito importante, de extrema importância, que deveria ser mais valorizado aqui no nosso país, porque o ensino liberta as pessoas. Inclusive a Bíblia diz sobre isso: conhecereis a verdade Vai comigo em Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Diz o seguinte: olha, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Provérbios capítulo 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que a mandam. Então o quinto ponto e o quinto direcionamento para vocês, repita-se comigo: tenha atitude. Tenha atitude. Eu sei que chega um certo nível que a gente vai crescendo, desenvolvendo e alcança patamares, vocês cursaram para estar onde está, mas isso não tira de nós a possibilidade de simplificar as coisas. Por exemplo, eu vi um papel no chão. Eu sei que eu sou formado, que eu tenho curso superior, mas eu posso ter uma atitude de pegar a minha mão e pegar esse papel e jogar no chão. Uma ideia bem simples para vocês. Isso aqui é um fato. Tenha atitude. Não espera um inspetor ficar enchendo o saco de vocês. Não espera um supervisor ficar enchendo ou mandar vocês fazer alguma coisa. Tenha atitude. Faça. Não espera. Inicia, toma atitude, toma partida. Eu tive uma ideia bacana, fala. É importante, irmãos, dentro do conceito de ensino, ter atitude. Olha, algo que faz uma pessoa ser bem empregada, destacar, é ter atitude. As pessoas que não têm atitude, que cumprem só uma rotina, um horário, na primeira oportunidade o patrão manda elas embora. Eu conheço pessoas que elas trabalham de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e elas não passam 1 minuto sequer, se precisar, naquela empresa. E já conversei com patrões que falam, na necessidade de mandar alguém embora, essa pessoa é a primeira pessoa. Tem dia que o aluno vai te perguntar alguma coisa e vai estender um pouquinho do horário, mas pelo amor de Deus, tenha atitude, continua ensinando, porque isso é importante e demonstra o cuidado e o carinho que vocês têm para com as pessoas. Amém? Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz o seguinte: olha, quem fica observando o vento não o plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então o conceito é: faça aquilo que precisa ser feito, antes mesmo que alguém lhe peça. Tenha atitude
para tomar as melhores decisões em que lhe for permitido. A sexta dica, fala assim comigo: busque conhecimento. Está aí um fator importantíssimo: buscar conhecimento. Vai comigo em Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Todo mundo encontrou aqui já? Olha o que diz: o meu povo está sendo destruído porque o falta conhecimento. Então a sexta dica que eu dou para vocês é buscar conhecimento. E o interessante é que o conhecimento, ele é uma dádiva dada por Deus, mas que os homens que buscam isso. E diferente um pouco do outro ponto que eu falar, que é a sabedoria, o conhecimento é eu e você que precisa buscar. Perguntar para vocês se são professoras formadas agora. Vocês, nesse ano de 2021, quem de vocês leu um livro e levanta a mão? Vocês são professoras. Só você leu um livro, Dona Dina deu um livro. É sério? Gente do céu, misericórdia. Buscar conhecimento. Esse culto então foi de Deus para vocês. Vocês vão começar a ler um livro amanhã, vocês são professoras. Para ter moral, para ensinar, tem que estar buscando conhecimento. Então uma dica que eu dou para vocês aqui hoje nesse culto, olha, foi de Deus esse negócio aqui, hein? Busca conhecimento. Não espera, não acredita que o conhecimento vem de mão beijada. Você precisa dedicar, gastar tempo, gastar energia, buscar atrás, ler. Quantos livros a senhora leu esse ano, Dona Dina? Uns 3? Quantos anos que a senhora é professora? Com 9 anos. Salmos de número 119, versículo 66. Olha o que diz: ensina-me o bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Então, a sexta dica para vocês é: busquem conhecimento. Vocês vão fazer um compromisso comigo, vocês vão ler um livro ainda esse mês, amém? Olha aí que bênção, cara, que alegria de vocês. A sétima dica, repita-se comigo: busque ainda mais a sabedoria. É necessário buscar o conhecimento, mas muito mais do que o conhecimento é buscar a sabedoria. E a Bíblia em Provérbios nos apresenta uma sabedoria como uma pessoa, que é o próprio Deus. Então busque sabedoria da parte de Deus. Tem decisões que o conhecimento não vai ser suficiente, vai ser necessário vocês buscarem sabedoria da parte de Deus. E como que você busca sabedoria da parte de Deus? Através de um diálogo com Deus. Olha, Senhor, eu estou passando por tal situação e eu não sei o que fazer, o meu conhecimento está limitado, me ajuda. Essa é uma maneira de buscar sabedoria. A maneira de buscar sabedoria com Deus é através da oração, do diálogo com Deus. Vai ter situações na vida de vocês que vocês vão estar tomando uma decisão importantíssima, e aí vocês vão ficar assim: meu Deus do céu, são tantas vozes que eu escuto, qual voz que acerta? Então vocês, tendo a sabedoria, vão pedir a Deus direcionamento. Deus, eu quero ouvir uma resposta do Senhor, fala comigo, me orienta, me ajuda, me instrui. Um fator importante, irmãos, para mim é a coisa mais importante que tem na Bíblia, é sabedoria. Todo mundo fala que João 3,16 é o texto mais maravilhoso que tem na Bíblia. Eu não discordo disso, porque é o texto que resume toda a palavra de Deus. João 3,16 é qual? Qual que é? Vamos lá? 1, 2, 3. Não, tá ruim demais. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque Deus... Tá fraco, viu? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é um texto lindíssimo, é um versículo lindíssimo,
Mas para mim o versículo que complementa esse antes é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque tem tanta gente que conhece João 3,16, mas nunca aceitou Jesus. Por quê? Porque nunca foi liberto pela verdade. Porque antes mesmo de eu ter João 3,16 na minha vida, eu preciso ser liberto pela verdade. Então buscar a verdade é adquirir a sabedoria, e sabedoria é dádiva dada por Deus. Beleza? Busca sabedoria. Abre comigo em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz: o temor do Senhor, ele é o princípio, ele é o start do saber. Mas, entretanto, porém, os loucos desprezam a sabedoria e desprezam também o ensino. Vai comigo em Tiago capítulo 1, versículo 5. E olha que legal esse texto aqui, que esse texto aqui é uma afirmação do que eu disse para vocês aqui agora. Ó, Tiago capítulo 1, versículo 5. Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improperá, e ser-lhe-ás concedido. Pede a Deus sabedoria, que Ele te concede sabedoria. E esse texto é interessante, que ele não diz sobre os gregos, ele não menciona que só os crentes, não, é pediu a Deus. Não tem uma classificação de pessoas que serão ouvidas se pedir sabedoria. O texto simplesmente diz: olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos, não tem uma classe, só os crentes que recebem sabedoria, é a todos, Ele dá de forma liberal. Uma oitava dica para vocês, repita assim comigo: cuide da sua saúde emocional. Pessoas que mexem com outras pessoas, mesmo que seja criança, precisa cuidar da saúde emocional, senão fica doido. Começa a comer unha, começa a ficar uma loucura, perde cabelo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dedica um tempo só, cuida da saúde emocional. Parece brincadeira, mas isso aqui é verdade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aprenda a cuidar da sua saúde emocional. Não espere entrar no estado de depressão ou de ansiedade para então tomar partido para cuidar disso. Inclusive a depressão é uma prisão do passado, ficar preso no passado, e a ansiedade é uma prisão lá no futuro. Não espera vocês caírem em prisões para então tentar se libertar dessas prisões. Aprenda a cuidar da saúde emocional de vocês, mesmo que vocês estão lidando com crianças. É cansativo, é gente. Aí não é só as crianças, são os pais das crianças. Aí tem os avós, aí tem não. Aprenda a cuidar da saúde emocional. Sabe por quê? Porque para alguém estar apto para poder instruir, essa pessoa precisa estar bem emocionalmente. Guarda o coração de vocês. Amém ou não amém? Abre comigo Tiago capítulo 3, versículo 2. E uma dica para vocês aqui de ouro, que Tiago nos instrui na Bíblia. E eu quero que vocês repitam isso comigo. Fala assim: vocês aqui, em algum momento, mesmo querendo fazer o certo, eu vou errar. Vai errar, vocês vão errar, mesmo querendo fazer o certo. Olha o que diz em Tiago capítulo 3, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Em algum momento, mesmo vocês querendo fazer o certo, vocês vão errar. E aí, se vocês não tiverem com a saúde emocional em dia, a tendência é entrar num estado de ansiedade,
que é uma prisão, ou em uma depressão. Por quê? Porque talvez em algum momento você se classificar da maneira que não, nossa, eu não posso errar. Não, vocês vão errar. Esse culto de ação de graça, estou dizendo para vocês que em algum momento da caminhada de vocês, mesmo buscando fazer o certo, vocês vão errar. E aí vocês precisam estar com a saúde emocional em dias, para entender que quem errou, levanta, conserta e vai de novo. Amém? Além de vocês terem que preocupar em cuidar da sua saúde emocional, eu quero que vocês também cuidem da sua saúde física. Amém ou não amém? Abre comigo em João. Pode ser nas cartas de João, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Terceira João, capítulo 1, versículo 1. Isso. Olha que instrução bacana. Olha o cuidado de João. Presta atenção. O presbítero ao amado Gaio, ele escreve essa carta: a quem eu amo na verdade. Olha o versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade, o quê? E saúde. E esse saúde aqui é saúde física mesmo, né? Assim como é próspera a tua alma. Cuide da saúde física de vocês. Para que a sua saúde emocional esteja em dia, é preciso que seu corpo também transmita isso, saúde. Esse ano de 2021, eu fiquei uns 6 meses agarrado dentro de casa estudando. Eu engordei 10 quilos. E aí eu comecei então a sentir esse peso que eu ganhei. E eu voltei para a academia hoje. Falei, não, tem que cuidar da saúde. Eu cuidei da minha parte espiritual, da minha parte física, da minha parte espiritual, da minha parte emocional, mas esquecendo uma coisa, a parte física. É importante vocês dedicarem aos estudos, mas também é importante vocês terem uma vida sadia. Porque tudo isso, gente, parece uma coisa simples demais, mas é impossível você ter uma qualidade de vida, de entendimento, de qualificações e não cuidar da sua saúde física. Então é importante vocês cuidarem da sua saúde física. Efésios capítulo 5, versículo 29. Olha o que diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta dela e cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Agora, a 10ª orientação para vocês é a seguinte: coloque o amor em ação. 1 João capítulo 4, versículo 8. E por que eu deixei esse versículo para trás, esse ponto por último, e esse versículo aqui? Porque diz o seguinte em 1 João capítulo 4, versículo 8: aquele que não ama, o que, queridos? Não conhece a Deus, pois Deus é amor. Porque Deus é amor. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tiago, come on please, pessoal do louvor. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte, olha: tudo o que faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu refrisei esse texto, coloquei 2 vezes, para você entender a importância de fazer as coisas com amor. Amém? Recebe essa palavra para vocês? Amém? Vamos ficar de pé todo mundo? Amém, queridos? Então, só para recapitular aqui, ó, eu dei para vocês aí 10 orientações para que vocês apliquem na vida de vocês no decorrer desses estudos. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Vamos todo mundo repetir? Vamos lá? Aprenda a ouvir a voz de Deus. O segundo, tenha compromisso. Haja com cautela e humildade. Não se torne escravo da procrastinação. Tenha atitude.
Busque conhecimento. Busque ainda mais a sabedoria. Cuide da sua saúde emocional. Cuide da sua saúde física. E coloque amor em ação. E eu quero dar uma de brinde para vocês. Fala assim comigo: faz a vida ficar leve. Ou, depois que eu entendi esse conceito de fazer a vida ficar leve, a minha vida ficou leve. Faz a vida de vocês ficar leve. Como assim, pastor? Ficar leve. Leve não é ficar relaxado. Leve é parar de colocar preocupações. Heráclito fala uma frase interessante. Vocês conhecem Heráclito? Conhece? Heráclito fala o seguinte: que sofrer antecipado é sofrer 2 vezes. Ou, faz a vida ficar leve, senhor. Tem que fazer? Executa em paz. Tal horário eu tenho que estar na escola, esteja lá na escola. Mas tal horário eu tenho que estar em casa com meu marido, esteja com seu marido. Tal horário eu tenho que ter um tempo com meus filhos, esteja com seus filhos. Faz a vida ficar leve. Não coloca peso não, porque tem muito peso já. Viu? Leve. Se capacita. Dedique. Busca conhecimento. Esforça. Mas faz de uma maneira que não seja pesado demais. Porque quando se torna pesado, se torna cansativo. Aí quando se torna cansativo, você ofende. Aí você se sente mal. Olha a cadeia que vai puxando. É um abismo puxando o outro abismo. Todo mundo assim: eu vou fazer. Fala assim: eu vou fazer. A minha vida fica mais leve. Ô gente, faz a vida ficar leve, gente. Amém? A Bíblia diz que Jesus, Ele deu jugo e fardo suave. O meu fardo é leve. Glória a Deus. Tira o peso das costas, moço. Faz o trem ficar leve. Faz assim, ó. Respira. Ah, pastor, por que você está falando isso aqui no altar? É porque nós estamos, acho que depois dessa pandemia, é tanta notícia ruim, trágica, problema acontecendo, que a gente vai fazendo a vida ficar pesada demais. Aí traz para casa, traz para os estudos, traz para a família, traz para dentro do casamento. Não, pelo amor de Deus. Faz o negócio ficar leve. Se vocês fazerem o negócio ficar leve, Deus está na frente. A mente de vocês está, sabe, desperta para poder ouvir orientações de Deus. Amém? Faz a vida ficar leve, Gonçalo. Sorriso bonito, isso aí. Amém, queridos? Olha, eu queria aproveitar nesse momento e orar por vocês. Amém? Vocês recebem essa oração? Mas eu não queria orar. Eu queria que a professora de vocês, que é também crente, orasse por vocês. Vamos, Ondina, faz um favor para nós aqui. Ora aqui por elas aqui, vem cá. A senhora dá aula, a senhora instrui, a senhora... Vem cá, vem cá, tá? Abençoe essas moças aí. Nós vamos nos abençoar, porque nós somos colegas, na verdade. Ah, você é colega? Nós somos colegas. Essa mulher tem tanta faculdade. E ela está me contando aqui agora que parece que ela é aluna. Agora que eu entendi que a senhora é aluna. Para mim, a senhora está dando aula. Estou, mas ela... Quantas faculdades a senhora tem? Quantas? Faculdade a senhora tem? Deixa Curso? Pode falar. Mais de 4. Então a senhora vai orar por elas então. Abençoando elas. Pode se ligar, Vamos, a igreja ora comigo, porque a palavra de Deus fala, né, que quando nós concordamos, é feito no céu. E o que eu peço para Deus hoje, nesse momento, é que se cumpra em nossas vidas tudo aquilo que o pastor Ravani pregou para nós, determinou para as nossas vidas, que elas aconteça, que a gente seja, antes de tudo, ouvinte de Deus, para sermos realmente sábias. Que Deus derrame essa graça sobre nós, porque a oração já foi feita. Então que a igreja concorde. Amém? Amado Pai, o motivo que nos traz aqui nessa noite é gratidão ao seu amor, aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas.
que o Senhor imprimiu em nosso ser a vontade de realizar, porque nada acontece que antes não esteja no seu coração. Então chegou até nós o desejo de sermos pedagogas. Chegou do seu coração para o nosso coração. E hoje nós entregamos ao Senhor aquilo que o Senhor já nos deu antes mesmo de virmos ao mundo. Recebemos antes de chegarmos aqui. E nós queremos nesse momento colocar no seu altar. Para isso que estamos aqui nessa noite. Para colocar no seu altar, Senhor, o sonho realizado. Não é o fim, é o começo, Senhor. Porque daqui para frente, mais ainda precisamos do Senhor. Precisamos da tua orientação, precisamos do teu livramento, precisamos, Senhor, da tua direção em tudo. E nós pedimos que o Senhor venha fazer em nós, venha cumprir, venha, Senhor Deus, sobre nós, todos os dias, todos os momentos, a tua sabedoria, a tua graça, porque nós dependemos dela. Então nos curvamos diante do Senhor nesse momento e pedimos: Senhor, complete em nós a tua obra. Nos deixamos aqui no altar do Senhor com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dar-me de beber fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus. Ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida Ou se acredita. Pai, nessa noite nós queremos aqui agradecer ao Senhor pela vida dessas formandas. Nós queremos, juntamente como igreja do Senhor, te agradecer por todo o processo que ocorreu na vida delas, que é a conclusão desse curso. Que o Senhor possa usá-las de forma poderosa para poder instruir as nossas crianças, em nome de Jesus. Eu te peço agora a sabedoria que vem do Senhor sobre a vida delas, que elas consigam lecionar com qualidade, mas com a sabedoria do Senhor. Traz para elas direcionamentos, Pai. Coloca nelas direção do Senhor e principalmente a paz que excede todo entendimento. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos cada pessoa aqui que está formando nessa noite. Nós dizemos que em Cristo Jesus, elas são pessoas amadas e escolhidas por Deus para ocupar esse papel tão importante que é a instrução, o direcionamento, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Meus queridos, que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo possa repousar sobre a tua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Vá em paz. Que Deus possa abençoar vocês, em nome de Jesus.